De volta com o F360. Hoje tem Operário e Vasco. Fora de casa. Será que o Vasco vai quebrar o tabu? Os 8 últimos jogos do Gigante da Colina fora de casa foram 8 derrotas. Você acha que quebra esse tabu? Sim ou não? Rapidinho, sim ou não? Não. Daqui a pouco você vai explicar porque esse pessimismo em relação ao Vasco. Antes, vamos acompanhar o que disse o técnico Jorginho. Eu tenho certeza que ele não está com esse pessimismo de Breiler, antes do jogo já dizendo que o Vasco perdeu. Jorginho. Eu acho que às vezes a gente inverte um pouquinho os papéis, né? Aqueles que estão chegando ali no G4 estão todos eufóricos e a gente que está no G4, a gente de repente fica com uma certa pressão. A gente está no G4 e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. A gente sabe também do poder que a gente tem dentro da nossa casa. A nossa torcida tem sido fundamental, o nosso torcedor tem nos ajudado bastante. E agora a gente vai naturalmente em busca de um resultado importante fora de casa. Nós sabemos, né, falamos o quanto é difícil jogar aqui contra o Operário, é uma equipe muito forte, fisicamente muito forte, mas a gente sabe que tem condições de ganhar. Tá aí o Jorginho falando sobre a posição do Vasco ainda no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B e esse jogo fora de casa contra o Operário. Como visitante nesta Série B, são 16 jogos, com 3 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Aproveitamento... Sendo 8 péssimo. seguidas. 8 seguidas, as últimas 8, né, Breno? Isso. Péssimo aproveitamento de 27,1%. Em 16 jogos fora de casa, o Vasco fez 11 gols e sofreu 23. A média de quase 1,5 por jogo sofrido. Vem de 8 derrotas seguidas fora de casa e a última vitória foi no dia 9 de julho, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, o Vasco tem essa péssima campanha como visitante. No momento é o 4º colocado, 49 pontos. Mas o adversário também não está muito feliz nessa Série B. Não. O Operário está na zona do rebaixamento, 18º lugar, 32 pontos ganhos. Precisa desesperadamente vencer. O empate é ruim para o Operário hoje. Mesmo que o Operário vença hoje, ele não deixa a zona do rebaixamento nesta rodada. Mas há 2 rodadas atrás, o Operário enfrentou o Bahia na Fonte Nova e quase venceu o jogo. Quase. Um adversário de G4. Jogo é uma história. Calma. Um adversário de G4. A Ivana tem uma boa memória, né? Lembrou já de... Lembrou rápido. Sim. Não sei por que esse jogo do Bahia, ela lembrou... Não, mas ela acompanha todos os jogos da Série B, Série A. Sofrível Série B, porque, com exceção do Cruzeiro, nenhum outro time quer ganhar. Tanto que o Cruzeiro já está campeão. E foi campeão na última rodada graças a derrotas dos adversários, Grêmio e Bahia. Porque é aquilo que a Natália estava falando da Série A, dos adversários do Palmeiras. A mesma coisa acontece na Série B. Entendeu? A questão, tá no G4, lindo esse discurso do Jorginho, acho que não pode ser diferente, ele é técnico do Vasco, ele tem que colocar ânimo nessa equipe de alguma forma. Até pode ser diferente. Alguma coisa tem que ser positiva aí, porque realmente, quando o Vasco entra em campo, Grêmio e Bahia, eles pedem, pelo amor de Deus, para sair do G4. Impressionante. Estou sentindo um... É impressionante. Sabe o que é impressionante também? Sofrível que essas equipes apresentam. Então não adianta você argumentar, porque é o time que está na zona do rebaixamento e tal. Mas Grêmio, Bahia e Vasco estão o campeonato inteiro lá no G4? Sim, mas jogando pessimamente. Não é garantia de vencerem, porque estão no G4. O ponto é esse. No segundo turno, o Vasco joga futebol de Z4. Sim. Isso... Futebol... Em casa também? Futebol e desempenho. Em casa... Não, o fator casa na última rodada não valeu. E não... Falar que exceção. Falar que tá jogando bem em casa também não é uma verdade. Tem conseguido resultados, muito ali em função do calor, do apoio da torcida. Um ponto. O aproveitamento do Vasco só é superior aos adversários que ainda vai enfrentar, falando de segundo turno, ao Operário, que está na zona de rebaixamento, e ao Novo Horizontino, que é o adversário da rodada seguinte. Então, esses dois jogos... Por isso que eu te perguntei. Hoje será que o Vasco não quebra o tabu e não ganha do Operário? Esses 2 jogos são decisivos para o Vasco dar o salto e se recuperar, acabar com essa sequência de 8 derrotas consecutivas fora de casa. Então, para mim, hoje, pelo que o Vasco vem jogando, e se mantiver a mesma maneira, a mesma escalação, a mesma forma do time jogar,
a chance maior de perder. Se o Jorginho mudar... Perguntei, e eu tô falando sério, a gente brinca muito aqui, mas agora eu tô falando sério. Eu acho que a chance é maior pela fragilidade do adversário também. Mas a fragilidade... O Vasco tá mal, o Operário tá péssimo. Mas a fragilidade... Isso não deve ser considerado? A fragilidade do Vasco, nesse momento, se equipara à do Operário jogando fora de casa. O aproveitamento do Vasco fora é pior que o aproveitamento do Operário na Série B. Então, por esse fator, o Vasco hoje não é favorito contra o Operário. E por isso, deveria se contentar até com o empate, ser pragmático. É um time que tenta fugir da zona de rebaixamento. Mesmo que ganhe e não saia, mas precisa pontuar. Mas o empate... É um time que joga em casa, né? Então tem uma motivação também. Não, é isso. E o empate hoje, Ivana, para o Vasco, é a garantia de permanência no G4 até a próxima rodada. O Criciúma pode ir a 49, empatar com o Vasco. O Vasco fazendo esse pontinho... já vai para a próxima rodada contra o Novo Horizontino, onde é forte em casa, e aí sim tem um adversário bem mais frágil, para tentar dar esse respiro. Então, hoje, para o Vasco, é jogo de divisor de águas para romper com essa sequência, porque perdeu o 9º jogo consecutivo fora. Para um time que está lutando contra o rebaixamento, seria, além de humilhante, um balde de água fria na possível retomada de confiança do Vasco. Então, para mim, hoje, o Vasco não é favorito para vencer, mas pode trazer um empate desse jogo fora de casa. E isso de estar no G4, assim, durante toda a competição, eu já dei o exemplo da Série C. O Remo, G8, durante a primeira fase quase inteira. As 2 últimas rodadas, o pessoal que estava atrás veio catando ponto, Remo desceu, não se classificou e permanece na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que o principal do Vasco é o que os times que estão vindo atrás estão fazendo. Não fizeram durante um bom tempo, como a Ivana citou, o Grêmio, o Bahia e o Vasco, fazendo um esforço danado para sair do G4, só que havia um esforço maior dos adversários direto para tentar a classificação ali, vir para o G4. Hoje, já o esforço maior dessas equipes que estão vindo atrás, elas estão conseguindo catar ponto. Então, ali buscando um ponto aqui, 3 pontos ali, uma hora a água vai subir ainda mais. Rafa Marques, você acha que o Vasco... O Rafa é mais otimista que a gente. O Vasco realmente não tem nenhum favoritismo jogando contra o Operário no Z4 da Série B? Um dos piores times da Série B do Campeonato Brasileiro é o Operário. Outro dia o Vila Nova era o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e o Vasco conseguiu 1 ponto nos 6 que disputou contra o Vila Nova. Então, o parâmetro não é propriamente o adversário, o parâmetro é o Vasco. O Vasco não é favorito em nenhum jogo fora de casa porque não quer ser, porque mostra que não merece ser. Para a gente poder dizer que um time é favorito, você precisa considerar 2 coisas. A bola que esse time joga e o retrospecto que esse time tem. O Vasco não joga bola e não tem retrospecto fora de casa. Aliás, tem, é péssimo. Gente, o Vasco é um clube que tem 124 anos de existência. O futebol profissional do Vasco, embora ainda fosse, evidentemente, um esporte amador, mas enquanto formação de equipe principal, o futebol no Vasco tem 100 anos. Em 100 anos, o Vasco nunca teve 8 derrotas seguidas fora de casa. Teve agora, em 2022, em 100 anos de história. Isso tem algum tipo de impacto, isso tem algum tipo de peso. Aí você pode discutir por que o Vasco perdeu 8 jogos, cada um tem sua história. Tem viradas que o Vasco sofreu contra o Grêmio, contra o Bahia, circunstâncias um pouco parecidas, fases individuais. Você pode esmiuçar as derrotas, mas você não pode fugir dos fatos. Né? O Vasco tem 8 derrotas seguidas fora de casa. Por isso que o Brenner não está errado quando ele diz que o Vasco não deve ser apontado favorito essa noite. O Vasco tem melhores jogadores do que o Operário, mas o Vasco não tem formatação de equipe. E aqui cabe um outro ponto, que talvez até fuja um pouco da pauta, mas eu serei breve. A gente está debatendo constantemente o Vasco, levando em conta, ponto 1, torcida, ponto 2, rendimento como mandante, ponto 3, peso de camisa, ponto 4, garotos que já me jogar, né? Marlon Gomes, Andrei Santos, Egnaldo. A gente não consegue debater o Vasco como modelo de jogo. Sabe por quê? Porque o modelo de jogo do Vasco não existe. O Jorginho assume o Vasco com tempo para trabalhar, dias para dar treinos, houve intervalos aí de 9, 10 dias entre um jogo e outro, e o Vasco não tem um padrão de jogo que tenha soluções em campo. O Vasco faz linha de 3, o Andrei Santos tem 18 anos. O Andrei Santos tem 18 anos. Observem o seguinte, o Andrei Santos, o Vasco vai sair a bola, ele vem, infiltra entre os zagueiros, Danilo Boza e Anderson Conceição, o Boza ou o Quintero, não importa, a diferença não é tanta assim. Vem o Andrei Santos. E aí o Andrei Santos tem construído a primeira linha.
A construção não acontece, o zagueiro vai dar um chutão. O André Santos tem que estar preparado para receber a segunda bola, é o segundo papel dele. Depois que ele recebe a segunda bola, ele tem que dar apoio aos homens de lado, é o terceiro papel dele. E ele é o jogador que mais finaliza, é o quarto papel dele. Um garoto de 18 anos tem 4 funções vitais no time do Vasco. Tem muita coisa errada, né? E um de 42 só tem uma. Bola parada. O Nenê. Exatamente. Que ainda assim, convenhamos, está com um nível de excelência técnica baixíssimo. Errando escanteios, errando faltas, nem a bola parada o Nenê acerta mais. O último escanteio bem batido foi aquele contra o Cruzeiro. Eu vou aproveitar essa crítica que o Rafa acaba de fazer ao estilo, modelo de jogo, né? Você disse que o Vasco não tem um modelo de jogo, é isso? Se eu entendi certo, né? Não tem modelo. Tem esquema tático, mas, por exemplo, o adversário faz a marcação média, o Vasco não consegue jogar por dentro. O Yuri Lara é um ótimo defensor, um ótimo volante de contenção, mas não contribui na construção. Os meninos de lado, tanto o Ignaldo quanto o Marlon Gomes, são extremamente dedicados, se matam pelo time, mas são verdes. Não entendem ainda a necessidade de uma movimentação se a bola entenderiam se isso fosse potencializado nos treinos. Se o Vasco tivesse criado uma dinâmica de aproximação, jogar com os jogadores mais próximos uns dos outros, facilitar a troca de passes, o toque de bola. O Vasco não consegue. Então é chutão do Boza, chutão do Quinteiro lá pro Raniel, disputar o alto e torcer a bola sobrar no pé dos meninos para tentar o drible e sair alguma coisa. Um escanteio, uma falta lateral que possa gerar um gol. Ô, Rafa, sabe por quê que o Vasco tem dificuldades para ter um modelo de jogo? O Bahia também, o Grêmio também. Apesar desses times estarem no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B durante toda a temporada, sabe por quê? Porque troca de treinador toda hora. É o que acontece com o Vasco. O Vasco trocou porque o técnico quis sair, né, Abel? Sim, quis sair, mas nos últimos anos... O Zé Ricardo embora. Essa foi uma exceção. Nos últimos anos, no ano passado, no ano retrasado, quantas vezes o Vasco mudou de técnico? Ah, sim. Estou falando do Vasco, quase todos os clubes. Olha que coisa absurda. Nos quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados trocaram de treinador recentemente. Bahia 2 vezes. O Bahia 2 vezes. O Grêmio trocou. Não é isso? O Grêmio está com o Renato. 2 vezes, contando o Emílio Faro, são 4. Então, como é que você vai ter um modelo de jogo se você muda de treinador toda hora? Fica difícil. Não, e olha que esses times estão no G4 o campeonato inteiro. Imagina se estivesse no meio de tabela. Mostra o nível. Como é que você fala, mas o time está no G4? Está no G4 e está jogando futebol péssimo. Tanto é que trocaram de técnico. Mas mudar de técnico é a solução para melhorar o futebol? Não Será que não tem problemas no clube, na diretoria, no elenco? Muitos. Sempre mudar de técnico é a solução? Eu discordo disso. Mas no Vasco houve uma escolha muito sensível que comprometeu demais o restante do ano, que foi a escolha do Maurício Souza. Sim. Maurício Souza não deveria ter sido Quem errou foi a diretoria. Totalmente. Uma escolha ruim que compromete o ano e o futuro do Vasco. Porque, e aí não estou culpando aqui a figura do Maurício. O Maurício é um bom profissional, tentou ali implementar um modelo de jogo, mas um modelo de jogo que não era compatível com o momento do Vasco. Querer tornar esse time ofensivo, até pela característica dos jogadores, um grupo que foi montado para ser copeiro, para ser um time de pegada, um time de jogo direto, isso daí foi um equívoco completo e principalmente de quem assinou, de quem deixou isso acontecer. E aí a SAF é responsável, porque viu isso acontecendo, já ali num processo de transição, e não lavou suas mãos. Quis esperar a oficialização. Mas ela está escorada na burocracia, né, Breler? Ela tem como defesa para ela própria o fato do modelo não ter sido ainda aprovado pelos sócios e a Assembleia. Ela pode... lavar as mãos. Eu entendo o que você falou e acho que cabe aqui uma boa discussão se ela deveria fazer vistas grossas ou não, mas teoricamente a cadeira não era dela ainda. Então ela tem esse discurso como defesa o tempo todo. O Josh, né? Josh Wonders, vai ter esse discurso sempre como defesa. As poucas vezes que ele se manifesta, ele me parece muito mais preocupado em trazer um componente populista ao olhar do torcedor, de expectativa, de esperança, do que propriamente questões práticas, né? Agora, ele tem alguns elementos que defendem a empresa. O fato, por exemplo, do Vasco ter, através de decisões judiciais, postergado essa mudança, em tese, isso contribui contra o investimento para melhorar o time nessa própria Série B. E aí o investimento só vai ser possível para o ano que vem.
Então tem várias questões aí que acabam sendo respaldadas pelo próprio Vasco, pelo quanto o Vasco é autodestrutivo, por quanto existem tantos clubes dentro de um clube só. O Vasco é uma grande pizza, as fatias têm tamanhos diferentes e esses tamanhos eles variam mediante as circunstâncias. Vamos ver a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o Operário. O Vasco precisa muito voltar a vencer, a pontuar, pelo menos um empate fora de casa, como destacava o Breiler agora há pouco. Será que o Vasco é favorito lá no Paraná? Não. Enfatiza de novo o Breiler. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar, Andrei Santos, Zé Gabriel. Zé Gabriel joga no lugar do Yuri Lara, suspenso. É uma boa? É a alternativa que tem. É o que tem? É o que temos, é o que temos para hoje? É o que tem. Figueiredo, Nenê, Eguinaldo e Raniel. Quem você mudaria? Qual seria uma opção melhor, na sua opinião, Breno? Eu jamais tiraria o Marlon Gomes do time, pelo papel tático que ele tem feito, como o Rafa destacou. Para mim, se for para tirar alguém, é escolher entre Raniel e Nenê. E aí é ou o Figueiredo jogando... Os dois. Como centro... Ou até mesmo os dois. Há essa... Para mim, para jogos fora de casa... Raniel saiu vaiado. Não né? deveria... Vamos lá, você tiraria Raniel e Nenê, escalaria quem? Escalaria Figueiredo... Eu tiraria... Diga, Rafa. Fala, Breno. Não, eu disse o seguinte, que eu tiraria o Raniel e o Nenê, colocaria o Figueiredo e o Peck. O Peck é execrado pelo torcedor do Vasco, mas poucos jogadores na história recente do clube se matam tanto pelo time quanto ele. E ele pela direita, o Figueiredo pela esquerda, Eguinaldo centralizado, Marlon Gomes por trás, faria um losango na frente com os meninos e bota a bola para eles. Já que não tem modelo de jogo, pelo menos bota o talento para causar desconforto ao adversário. E o que faz o Jorginho permanecer com o Raniel? Porque a torcida, ele saiu vaiado de São Januário. Então não é a pressão da torcida, é a pressão de vestiário? Então, o Raniel tem uma característica que é de um jogo físico, que oferece a possibilidade ao Vasco fazer um jogo direto, de tentar essa ligação com ele para ele segurar a bola. Só que ele não tem conseguido segurar. Não tem, essa característica dele não tem sido efetiva. Então, nesse contexto, o treinador tem de pensar a alternativa. E aí, o Eguinaldo pode jogar como uma referência e deixar um ataque mais móvel, mas não faz isso, aí eu vejo que é por falta de repertório, de não estar acostumado a jogar dessa maneira e não ter uma capacidade de variação. E o treinador tem de ser sensível o suficiente para avaliar o que não funcionou com outros técnicos. O Paulo Pesolano, quando chega no Cruzeiro, ele assistiu a todos os jogos do Cruzeiro nas duas campanhas da Série B, para detectar o que outros treinadores já tinham testado e não repetir esses erros. A impressão que eu tenho é que a cada novo técnico que o Vasco tem, esse cara não para assistir os jogos anteriores. Continua nesse círculo vicioso, repetindo erros, repetindo escalações e formações que não dão certo. E nesse momento, para jogos fora de casa, o Vasco com esse aproveitamento sofrível, é preciso um choque tático, uma mudança drástica para tentar... Tem time e elenco para melhorar, para jogar muito mais? Não jogar muito mais. O Rafa aqui pontuou, eu também, a gente não está querendo ver o Vasco atuando como o Manchester City, ou até mesmo como o Cruzeiro na Série B. Simplesmente um jogo que o Vasco já fez. O mínimo possível. Objetivo e competitivo. O Vasco não está sendo competitivo. Esse é o grande problema. Muito bem. Falamos muito de Série B, do Vasco, que enfrenta o Operário hoje. O torcedor do Vasco vai, obviamente, torcendo pelo seu próprio time e secando os outros para não vencerem. Como o Sampaio Corrêa ontem venceu, encostou no Vasco vai de novo. Vai secar Criciúma. Quem mais? Criciúma, tá Ituano. Ituano, que está ali Disputa brigando e é o último adversário do Vasco. Ituano que joga com o Cruzeiro amanhã. Um jogo difícil. O Vasco vai ter de torcer para o Cruzeiro já campeão, num clima de festa, conseguir esses 3 pontos em casa, mas é mais um concorrente, e esse concorrente muito crítico, porque é o jogo da última rodada. Notícia importante... Dependendo da quantidade da marca, da qualidade da marca dos secadores, muitos devem ter quebrado ao longo da Série B. É brincadeira. Muito secador quebrou, é isso aí, Rafa? Ah, claro. O torcedor do Vasco está secando desde o início, praticamente. Que exagero. E esse é o grande problema, que vamos secar o Londrina, não pode secar. Meu Deus, chegou o Sampaio Corrêa, vamos secar o Sampaio Corrêa. Não, mas tem o Ituano, agora o Criciúma. E vai surgindo concorrente. Se o Vasco por essa pontuar, vai chegar um monte de gente. Né? Sim, o Sport está na briga. E aí, já enchi uma mão. E notícia, adversário do Vasco. Mudando de assunto, notícia importante sobre o ex-atacante Robinho.
A Itália pediu ao Brasil a extradição do Robinho pela condenação a 9 anos de prisão por estupro. A notícia está lá no nosso site, espn.com.br. Só um resumo rapidinho. Olha, o Ministério da Justiça da Itália pediu nesta terça-feira a extradição do ex-atacante Robinho, condenado em janeiro deste ano a cumprir pena de 9 anos de prisão por estupro. Além do Robinho, o governo italiano também pediu a extradição de Ricardo Falco, amigo do brasileiro, foi um dos envolvidos no episódio de violência sexual ocorrido em 2013 em uma boate em Milão. Uma jovem albanesa de 22 anos na época. Só para completar aqui, a notícia, você pode, para ter mais detalhes, vai lá no nosso site, mas um outro fato importante é o seguinte: historicamente, o Brasil não extradita os seus próprios cidadãos. No entanto, é possível que as nações cheguem a um acordo para que o ex-jogador cumpra a sentença em uma prisão brasileira. A Constituição Federal, Abel, não permite extradição de brasileiros. Então, essa é uma ação protocolar para que... O primeiro pedido tem que ser de extradição. Como o governo brasileiro vai negar essa extradição, o segundo pedido é para que, no caso, o condenado cumpra a prisão aqui no Brasil. Então, proforme, o objetivo mesmo final é que o Robinho cumpra a pena, como o seu amigo, que foi condenado também por esse caso de estupro na Itália. Os dois cumpram suas respectivas penas aqui no Brasil e não ficar jogando futevôlei na praia em Santos. Isso aí, o Robinho que vive na Baixada Santista, inclusive na reportagem isso é citado, que ele tem sido visto de vez em quando jogando futevôlei lá nas praias de Santos ou do Guarujá, acho que mais nas praias de Santos, né? Essa é a notícia, a gente faz um rápido intervalo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? É importante pontuar, o Robinho foi condenado por um caso de estupro coletivo, com a participação de outros amigos, um deles também condenado que está aqui no Brasil, Ricardo Falco. Em várias instâncias. Em várias instâncias, passou por todos os trâmites jurídicos da Itália. Então, não é um caso que, vamos esperar para ver se é culpado ou não. Não tem mais volta. E ali, tá condenado mesmo. As provas do processo são muito evidentes de que houve o crime e é necessário que haja mobilização do governo para o cumprimento dessa pena. Para o Brasil também não virar piada e par internacional das pessoas. É um ex-jogador de futebol, um cara reconhecido. Mundialmente. Se o Robinho não cumprir essa pena, se o governo brasileiro fizer vistas grossas, vai passar a impressão de que aqui no Brasil o estupro é tolerável, de que esse crime, o Brasil, por ser um jogador, um ex-ídolo, o Brasil trata como algo qualquer, e não é. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais do Campeonato Brasileiro para você no F360, a gente volta já.